No coração da noite lisboeta, onde o fado se entrelaça com o sal do Tejo, uma voz rasgou o ar como um lamento ancestral. Ai, amor que me deixas assim, partida ao meio como um azulejo rachado, gritou Maria, a filha da fadista mais velha de Alfama, sua garganta tremendo não só pela melodia, mas por uma dor que ninguém via, o segredo que a consumia desde que os olhos de Sofia cruzaram os dela, 3 meses atrás, numa tasca escondida entre as escadarias íngremes. O público, um mar de rostos enrugados e copos de vinho tinto, aplaudiu, alheio ao fato de que aquela canção não era ficção, era o eco de um beijo roubado no escuro, um toque que desafiava as muralhas invisíveis da família, da tradição, do que Alfama sussurrava nas sombras das varandas floridas. Maria desceu do palco improvisado, o coração batendo como o repique de um sino na sede de Lisboa, e ali, na penumbra da cozinha da Tasca, encontrou Sofia, os olhos dela brilhando como as luzes dos lampiões de ferro forjado que iluminavam as ruelas. Tu cantaste para mim, murmurou Sofia, a voz baixa como o murmúrio do vento no chiado. E naquele instante, o mundo de Maria, feito de fados herdados da avó, de mães que choravam por amores perdidos e de um pai ausente que só voltava nas festas de Santo António, rachou de vez, revelando não uma ferida, mas uma porta para algo que ela nem sabia nomear, amor puro e proibido, como o vinho de colares envelhecido demais para ser bebido às escondidas. Alfama acordava sempre com o cheiro de pão fresco das padarias antigas, misturado ao aroma de jasmim que subia das trepadeiras nas fachadas caiadas. Maria, com seus 22 anos, era o retrato vivo daquela alma portuguesa, pele oliva marcada pelo sol do estio, cabelos pretos que caíam em cachos rebeldes como as ondas do Atlântico batendo em Belém, e uma voz que carregava a saudade como um fardo doce. Filha única de Dona Rosa, a fadista que enchera as noites de Alfama com lamentos por um marinheiro que nunca voltou, Maria crescera entre guitarras portuguesas e viola de fado, aprendendo que o amor era sempre uma ferida aberta, cantada em tons menores. Sua casa, um sobrado estreito na rua de São Miguel, era um museu vivo, azulejos do século XVIII nas paredes, retratos em sépia da família nas escadas rangentes e no quarto de cima, uma janela que dava para o castelo de São Jorge, onde ela sonhava com liberdades que as canções da Amália nunca ousavam nomear. Sofia chegara a Lisboa como um sopro de ar fresco de Coimbra, onde estudara literatura na Universidade Velha, com suas arcadas góticas e bibliotecas cheias de ecos de Camões. Aos 21 era alta e esguia, com traços delicados de uma linhagem do Alentejo, olhos castanhos profundos como a planície dourada de Évora e uma risada que soava como o tilintar de taças em uma romaria. Viera para um estágio na Fundação Calouste Gulbenkian, fascinada pela tapeçaria cultural de Lisboa, mas o que aprendera foram as ruas de Alfama, o labirinto de becos onde o tempo parava, as varandas com redes de pesca penduradas como teias de aranha e as festas de bairro que explodiam em sardinha assada e manjerico no São João. Alugada num quarto modesto na Moraria, vizinha de Alfama, Sofia passava as noites vagando, câmara na mão, capturando o fado não como turista, mas como quem busca raízes em solo alheio. Sua família, no sul, era de lavradores conservadores, pai viúvo que via no casamento o único porto seguro, e tias que recitavam orações pela boa escolha de um noivo. O encontro delas não foi obra do destino romântico das novelas, mas de um tropeço literal. Numa tarde chuvosa de outono, quando o céu de Lisboa despejava lágrimas sobre os telhados de telha vermelha, Maria corria escada abaixo com uma cesta de pão para a tasca da tia, e Sofia, distraída com um mapa amassado, subia tropeçando nas pedras irregulares. O choque foi inevitável, a cesta voou, pães rolaram como bolas de fado perdidas, e Maria, caindo de joelhos, riu primeiro, um riso genuíno, raro, que ecoou nas paredes úmidas. Desculpa, ó menina, estas escadas engolem os desavisados, disse ela, estendendo a mão morena, calejada de afinar cordas de guitarra. Sofia, corando sob o capuz encharcado, pegou na mão dela e sentiu um calor que não era do sol tímido rompendo as nuvens. Eu que peço perdão. Sou Sofia, de Coimbra, mas perdida como um barco sem leme em Alfama. E assim, entre migalhas de pão e olhares que se demoravam, nasceu a amizade. Maria levando Sofia à tasca secreta da família, onde o vinho de Bucelas fluía como confidências, e Sofia contando histórias de poetas que amavam além das convenções, como Sofia de Melbreiner, cujos versos falavam de mares sem fronteiras. As semanas viraram um compasso de fado lento. Elas passeavam pelas 7 colinas, parando nas miradoças para ver o Tejo serpenteando como um amante relutante.
Maria ensinava Sofia os segredos de Alfama, como barganhar nos mercados de Belém por pastéis de nata quentinhos, ou como dançar o vira nas festas de Santo António, com saias rodadas e lenços nos cabelos. Aqui, o amor é como o fado, dói, mas cura, confidenciava Maria, enquanto teciam pulseiras de contas coloridas, inspiradas nos colares das varinas. Sofia, por sua vez, lia para Maria trechos de Fernando Pessoa, o heteronimo que sussurrava sobre almas gêmeas em sombras. Tu és como o mar, Maria, vasto, imprevisível, e eu, uma onda que não quer partir. As noites se alongavam na tasca, após o último cliente ir embora, com Maria dedilhando a guitarra e Sofia batendo palmas no ritmo do fado nor, os olhos delas se encontrando no reflexo das garrafas de aguardente. Mas o laço apertava, transformando-se em algo que nem as canções de Maria podiam conter. Foi numa noite de lua cheia, durante a festa dos tabuleiros em Tomar, uma escapada de fim de semana que Maria arranjara mentindo para a mãe sobre uma visita a primas, que o primeiro toque além da amizade aconteceu. Sob os arcos iluminados da procissão, onde raparigas com cestos de pão na cabeça dançavam em rodopios brancos, Sofia puxou Maria para um canto escuro do claustro. O ar cheirava a alecrim e incenso, e o som distante de concertinas misturava-se ao pulsar dos corações. Eu não aguento mais fingir que é só amizade, sussurrou Sofia, as mãos tremendo ao tocar o rosto de Maria, traçando a linha do queixo como se lesse um verso proibido. Maria, o peito arfando como após um fado alto, inclinou-se e seus lábios se encontraram. Um beijo suave como vinho verde, fresco e inebriante, que selou o que as almas já sabiam. Amor, nascido nas ruas empedradas, mas destinado a desafiar muralhas mais antigas que o castelo de Alfama. De volta a Lisboa, o segredo delas floresceu como as glicínias nas varandas da Bairro Alto. Encontros roubados, um piquenique no Jardim da Estrela, com queijos de azeitão e uvas de Alcobaça, onde riam de anedotas sobre as bruxas de Óbidos, uma caminhada noturna pelo aqueduto das Águas Livres, mãos dadas no escuro, sussurrando sonhos de uma vida sem correntes. Maria compunha fados só para Sofia, ao mar que nos separa, mas no olhar dela eu nado livre, e Sofia escrevia cartas em papel de linho, seladas com cera vermelha, prometendo um futuro onde o amor não precise de máscaras. A família de Maria, Dona Rosa com sua voz rouca de tanto cantar tristezas, e o tio Joaquim, dono da tasca que ainda sonhava com netos varões, nada suspeitavam. Para eles, Maria era a herdeira do fado, prometida a um violinista de moraria que tocava nas noites de fado vadio. Sofia, porém, carregava o peso de Coimbra, cartas da tia Madalena, insistindo num pretendente de Évora, um filho de latifundiário que traria estabilidade como o olival eterno. Volta, menina, que o Alentejo te espera com braços abertos e um anel no dedo, escrevia ela, ignorando as respostas vagas de Sofia sobre o encanto de Lisboa que me prende. O conflito fermentava devagar, como o vinho do Douro envelhecendo em cascos de carvalho. Mas o primeiro sinal de tempestade veio numa tarde de primavera, quando Dona Rosa, limpando o quarto de Maria, encontrou uma pulseira tecida à mão, idêntica à que Sofia usava, escondida sob o colchão. Quem é esta Sofia que te faz sorrir como se o sol da Alfama fosse só teu? Perguntou a mãe, os olhos estreitados como os de uma cigana lendo tarô nas feiras de Sintra. Maria, o coração na boca, gaguejou algo sobre uma amiga de Coimbra, mas o ar da casa mudou. O fado que Dona Rosa cantava à noite ganhou tons mais amargos e as perguntas viraram silêncios pesados como a névoa do Tejo. A tensão crescia como as ondas do oceano antes da maré alta, e a Alfama, com suas ruelas estreitas que pareciam sussurrar segredos uns aos outros, não perdoava os disfarces. Maria e Sofia continuavam-se vendo, mas agora com o peso da cautela, bilhetes escondidos em livros de poesia na livraria Bertrand do Chiado, ou passeios disfarçados como aulas de fado para as amigas da tasca. Numa dessas tardes, no mirador de Santa Catarina, com o Cristo Rei ao fundo como um guardião distante, Sofia confessou o medo que a roía. Minha tia Madalena quer que eu volte para o noivado. Diz que amor de verdade é como o azeite de trás-os-montes, sólido, para durar gerações. Mas eu só vejo você, Maria, nos versos de Florbela Espanca, que amava sem amarras. Maria, encostada na balaustrada de ferro, sentiu as lágrimas quentes como o vinho maduro. E eu? Minha mãe sonha com o violinista Manuel, que me levaria para uma vida de fados respeitáveis. Mas contigo, Sofia, eu sinto que o fado pode ser maior, uma canção de esperança, não só de perda.
Elas se abraçaram ali, sob o olhar indiferente das gaivotas, prometendo lutar, como as heroínas das lendas de Inês de Castro, cujos ossos ainda ecoam no Palácio Nacional de Mafra. O verão chegou a Lisboa como um incêndio no Pinhal do Gerês, quente e implacável, trazendo as festas de São João com suas fogueiras e martelos de plástico que batiam em cabeças risonhas. Maria e Sofia mergulharam na alegria popular, correram pelas ruas de Alfama com alhos na mão, beijando-se atrás de portas entreabertas enquanto o cheiro de sardinhas assadas impregnava o ar. Na Tasca, após a meia-noite, quando o vinho moscatel de Setúbal fluía e os acordeões choravam, elas dançavam coladas, fingindo ser só amigas no rodopio do Vira. Dona Rosa observava de longe, o senho franzido como as rugas do Tejo seco, mas atribuía o brilho nos olhos da filha ao encanto da juventude. O tio Joaquim, mais prático, cochichava com Maria sobre o futuro. O Manuel é bom rapaz, toca como um anjo no céu de Fátima. Casa com ele, e a Tasca será a tua herança. Maria assentia, o estômago revirando como num fado corrido, mas à noite, no quarto com vista para o castelo, escrevia em seu diário: Sofia, meu castelo, minha Alfama inteira, muralhas que protegem, não aprisionam. Foi na festa do Espírito Santo, em Alfama, que o laço delas se fortaleceu como ferro forjado em Alcácer do Sal. As ruas enfeitadas com bandeiras coloridas, pães bentos distribuídos em procissões e o mar de gente cantando hinos antigos. Sofia, vestida com um vestido de chita florida como as raparigas do Minho, ajudava Maria a carregar a arca de esmolas para a igreja. Num momento de pausa, no pátio sombreado pela figueira centenária, elas se sentaram num banco de pedra, as mãos entrelaçadas sob a saia. Lembra-te da primeira vez que nos vimos? Aqueles pães rolando como destinos cruzados, riu Sofia, traçando círculos no dorso da mão de Maria. Eu pensei, esta rapariga tem o fogo de Alfama nos olhos, o mesmo que queima em mim. Maria, inclinando a cabeça no ombro dela, murmurou, e agora? Com as famílias como dragões guardiões? Sofia ergueu o queixo dela, os olhos firmes como as colunas do mosteiro dos Jerónimos. Nós somos as princesas que matam dragões, amor. Com coragem portuguesa, como a de Vasco da Gama navegando o Cabo da Boa Esperança. Mas o idílio rachou como um azulejo sob o sol escaldante. Uma carta de Coimbra chegou a Sofia numa manhã de julho, lida à mesa do pequeno almoço na pensão da moraria, com café forte e pão com chouriço. A tia Madalena, em caligrafia trêmula, anunciava a visita iminente do pretendente. Ele chega dia 15, com a bênção do padre. Não decepciones a família, Sofia, o Alentejo não perdoa ingratidão. Sofia amassou o papel, o peito apertado como num fado de Coimbra, e correu para Alfama, encontrando Maria na escadaria da Rua da Judiaria, onde as roupas estendidas nas varandas formavam um dossel de intimidade falsa. Eles querem-me arrastar de volta, Maria. Como se eu fosse um cesto de uvas para ser esmagado no lagar. Maria, puxando-a para um beco escondido atrás de uma loja de guitarras, abraçou-a forte, sentindo o tremor no corpo esguio. Não vão. Nós fugimos, se preciso, para o Algarve, com suas praias de areia branca, ou para o Porto, onde o vinho nos esconde. Mas no fundo, Maria sabia, fugir era trair as raízes, o fado que Dona Rosa lhe incutira como sangue. A oposição familiar irrompeu como uma trovoada sobre a Serra da Arrábida. Dona Rosa, farejando o perigo como uma fadista sente nota errada, confrontou Maria numa noite após o fado na Tasca. O ar estava pesado com o cheiro de bacalhau desfiado e o som distante de um acordeão na rua. Quem é essa Sofia que te faz esquecer o dever? Eu cantei por amores que destruíram vidas, não quero ver-te no mesmo abismo, gritou ela, os olhos vermelhos como o vinho do Dão. Maria, de pé junto à lareira de azulejos, sentiu o chão tremer. Mãe, ela não é abismo, é luz, como o sol que banha o Tejo ao amanhecer. Nosso amor é puro, como as romarias de Fátima. Dona Rosa riu amarga, um riso que cortava como navalha. Amor? Entre duas mulheres? Isso é ilusão de cidade grande, não de Alfama, onde as mulheres casam e geram herdeiros para o fado viver. O Manuel espera, e eu não criei uma filha para escândalo. As palavras feriram como espinhos de esteva alentejana, e Maria fugiu para a rua, lágrimas misturando-se à garoa fina, correndo até aos braços de Sofia na moraria.
Sofia, abalada pela própria batalha, uma ligação da tia exigindo lealdade ao sangue, acolheu Maria num abraço que cheirava a lavanda de Évora. Elas não entendem, mas nós sim. Lembra-te das rainhas de Portugal, como de Filipa, que amava além das coroas. Passaram a noite falando baixo, planejando uma conversa franca com as famílias, inspiradas nas histórias da resistência das mulheres de Alfama durante Estado Novo, que cantavam fado proibido nas sombras. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma traição que nenhuma delas previa. O outono tingiu Alfama de tons ocre e castanho, como as folhas das castanheiras no Parque Eduardo VII, e com ele veio o Festival do Fado na tasca da família. Noites de lotação esgotada, com fadistas de todo o país, de Setúbal com suas marinheiras, de Coimbra com seus lamentos estudantis, enchendo o ar de melancolia doce. Maria brilhava no palco, sua voz um crescendo que prendia o público, mas seus olhos buscavam sempre Sofia na plateia, sentada discreta entre os turistas com câmaras ao pescoço. Canta para mim, como no nosso primeiro beijo, pedia Sofia depois, nos becos atrás da Sé, onde o eco das catedrais antigas abençoava em silêncio. Elas sonhavam alto, abrir uma pequena casa de fado só delas, onde o amor fosse celebrado em versos livres, inspirada na tradição das tascas de Alfama que resistiram a séculos de ditaduras e terremotos. Mas a traição veio de onde menos esperavam, do tio Joaquim, o guardião prático da família, que, num acesso de zelo patriarcal, seguiu Maria numa noite chuvosa. Viu-as no Mirador da Graça, de mãos dadas sob o guarda-chuva partilhado, rindo de um peão que rodopiava na pedra molhada. O choque foi como um raio no céu limpo. Joaquim, com sua bigode grisalho e mãos calejadas de servir vinho, sentiu o mundo ruir. Escândalo! Isso mancha o nome da tasca, da rosa, de toda a Alfama, murmurou para si e, em vez de confrontar, traiu o laço de sangue. Escreveu uma carta anónima à tia Madalena em Coimbra, descrevendo a influência corruptora da Lisboeta sobre a tua sobrinha, levando-a por caminhos contra a natureza e a fé. A carta partiu como uma flecha, rápida como comboio alfa pendular, e chegou ao Alentejo como veneno. Sofia recebeu a notícia numa manhã de névoa, enquanto colhia azeitonas imaginárias no quintal da pensão, um gesto nostálgico para acalmar os nervos. A tia Madalena, furiosa, telefonou: volta já ou corte-te o sustento. Essa Maria Serpente, envenenando-te com mentiras da cidade. O noivo espera e a igreja de Évora abençoa o que Deus ordena. Sofia, o telefone tremendo na mão, sentiu o chão de terra batida da moraria afundar. Correu para Alfama, encontrando Maria na igreja de São Miguel, ajoelhada perante o altar de azulejos que contavam histórias de santos mártires. Tio Joaquim. Ele viu-nos. Mandou carta à tua tia. Dizem que somos. Pecado. Maria ergueu-se, pálida como a cera das velas, e abraçou Sofia ali mesmo, sob o olhar impassível da Virgem de Fátima. Pecado? Nosso amor é oração, Sofia, como o rosário que as avós rezam pelas colheitas. Mas o medo rastejava, frio como a brisa do Tejo. O confronto com as famílias explodiu numa noite de novembro, quando o vento levava como um fado desgarrado pelas chaminés. Dona Rosa, alertada pelo irmão Joaquim, chamou Maria para a cozinha da tasca, onde o fogo crepitava baixo e o cheiro de ensopado de grão persistia. Confessa, filha. Essa amizade é mais, e o tio viu que os olhos cegos não veem. Maria, de pé com as mãos cerradas como punhos de boxeador no Marquês de Pombal, ergueu a voz pela primeira vez. Sim, mãe. É amor, amor verdadeiro, como o que cantas nas tuas canções, mas sem o homem que o Estado Novo exigia. Sofia, minha alma, minha parceira nas ruas de Alfama. Dona Rosa desabou numa cadeira de madeira rangente, as lágrimas escorrendo como vinho derramado. Loucura! Eu perdi o teu pai para o mar, cantei por ele 40 anos, e agora tu queres o mesmo vazio? Casa com Manuel, tem filhos que herdem o fado. O grito ecoou, atraindo olhares curiosos dos vizinhos nas varandas adjacentes. Paralelamente, em Coimbra, Sofia enfrentava o tribunal familiar. A tia Madalena, com seu chale de lã alentejana e crucifixo no peito, chegara de surpresa com o pretendente, um homem corpulento de bigode fino chamado António, que cheirava a azeite e terra arada.
Na sala da casa paterna, com paredes cobertas de fotos de casamentos e comunhões, Madalena acusou: essa lisboeta te seduziu com fados profanos. Volta ao reto caminho, ou és deserdada como Eva no Éden. Sofia, o coração batendo como tambor de romaria, defendeu-se com a ferocidade de uma poetisa. Tia, o amor não é herança de terras, é como Guadiana, que some e reaparece, mas nunca morre. Maria me ensinou isso, nas escadarias de Alfama, onde o fado chora liberdades antigas. António, confuso, gaguejou algo sobre respeito às tradições, mas Sofia saiu porta afora, pegando o primeiro comboio para Lisboa, o bilhete amassado na mão como um voto de rebeldia. Reencontraram-se no castelo de São Jorge, sob as muralhas que viram mouros e cristãos se amarem em segredo. A lua cheia iluminava as ameias, e o Tejo lá embaixo brilhava como prata fundida. Elas nos querem partir ao meio, como pão na Eucaristia, soluçou Sofia, encostada ao peito de Maria. Mas juntas, somos inteiras, como Portugal renascido após o terremoto de 1755. Maria, acariciando os cabelos dela, jurou: lutaremos, amor. Com a coragem das mulheres de Alfama que esconderam judeus na Inquisição ou das que marcharam pelo 25 de Abril. Ali, entre os pavões que grasnavam nos jardins, elas selaram um pacto, confrontar as famílias juntas, numa ceia de reconciliação inspirada nas tradições de Natal portuguesas, onde o bacalhau da consoada une o que o orgulho separa. A ceia aconteceu na véspera de Natal, na tasca da família, decorada com ramos de azevinho e presépios de cortiça de óbidos. Dona Rosa, relutante, convidou a amiga de Coimbra por insistência de Maria, enquanto Joaquim, envergonhado pela traição revelada, servia o vinho em silêncio. Sofia chegou com um presente, um livro de poesia de Ana de Quental, encadernado em cor de borba, e um sorriso que desafiava o inverno. A mesa gemia sob o peso da tradição, rabanadas douradas, filhós de abóbora e o bacalhau cozido com todos os trigos. Mas o ar estava carregado, como antes da borrasca no Cabo de São Vicente. O jantar começou com orações murmuradas, o cheiro de canela misturando-se ao incenso do presépio. Dona Rosa, sentada à cabeceira como uma rainha fadista, observava Sofia com olhos que mediam como balanças de ourives em Alfama. Então, és de Coimbra? Conheces os fados de estudantes, cheios de alegrias efêmeras? Perguntou ela, a voz um teste disfarçado. Sofia, erguendo o copo de Porto Tawny, respondeu com graça alentejana: sim, Dona Rosa, mas aprendi em Alfama que o fado verdadeiro é o que une corações, como o Tejo une o mar ao céu. Maria, ao lado dela, apertou sua mão sob a toalha de linho bordada, um gesto secreto que Joaquim fingiu não ver. A conversa fluiu devagar, como o vinho do Douro, histórias de infâncias, Maria contando das romarias à Senhora da Saúde em Alfama, com bandeiras e ranchos folclóricos, Sofia evocando as feiras de Estremoz, com bonecas de barro que contavam lendas de mouras encantadas. Riram de anedotas comuns, o padeiro de Alfama que acordava com galos imaginários, ou o lavrador alentejano que plantava oliveiras em forma de coração. Por um momento, a mesa pareceu um porto seguro, iluminado pelas velas tremulosentes que dançavam sombras nos azulejos. Mas o céu trau irrompeu quando Dona Rosa, após o terceiro copo, largou a bomba. Ouvi rumores, Sofia. Rumores que dizem que tu e minha Maria partilham mais que pão e vinho. Isso é verdade? Ou é ilusão de juventude, como as flores de laranjeira que murcham no estio? O silêncio caiu pesado como a névoa de Mondego. Sofia, o rosto corando como romã madura, ergueu o queixo. Não é ilusão, Dona Rosa. É amor, profundo como a saudade que inspira os seus fados, mas vivo, como as danças de Santo António nas ruas daqui. Maria, o coração galopando, interveio. Mãe, tio, escutem, nós nos encontramos nas escadarias de Alfama, não para pecar, mas para viver. Como as mulheres portuguesas que bordavam azulejos contando histórias de afeto além das normas. Joaquim, remexendo o bigode, murmurou: mas a sociedade? A igreja? O que dirão em Alfama? Somos gente simples, de tradições antigas como o aqueduto. Dona Rosa, lágrimas nos olhos como orvalho em vinhas de Bucelas, rebateu: tradições que nos salvaram do esquecimento.
Eu cantei por um amor que me deixou viúva cedo, e queres que eu veja-te sofrer o mesmo, sem herdeiros para o fado? A discussão escalou, vozes sobrepondo-se como num fado coral, acusações de egoísmo, defesas de liberdade, ecos de gerações passadas que casavam por aliança, não por alma. Sofia, ferida pela frieza de Dona Rosa, levantou-se abruptamente. Vós falais de tradição, mas esquecem que Portugal nasceu de amores proibidos, mouros e cristãs, navegadores e índias. Nosso amor honra isso, não o mancha. Saiu porta afora para a noite natalina, onde as estrelas piscavam sobre o castelo como testemunhas mudas. Maria a seguiu, deixando a família em choque, e encontrou-a na escadaria da Rua Nova de São Miguel, chorando sob a luz fraca de um lampião. Perdão, amor. Elas não veem o que nós vemos, um futuro tecido como tapeçarias de arraiolos, colorido e eterno. Os dias seguintes foram um vendaval emocional, como o noroeste que açoita as praias da costa da Caparica. Dona Rosa, em penitência, cantou fados mais sombrios na tasca, lamentos por filhas perdidas no labirinto de paixões. Joaquim, arrependido da carta traiçoeira, tentou mediar, convidando Sofia para um café na Confeitaria Nacional, onde bolos de amêndoa e conversas discretas poderiam curar feridas. Mas a tia Madalena, inflexível como as planícies alentejanas, telefonava diariamente, ameaçando cortar laços. Volta ou és excomungada da família como herege. Sofia, dividida, confidenciou a Maria numa caminhada pelo Jardim Botânico de Lisboa, entre palmeiras e estufas de orquídeas. Sinto-me como a rainha de Eleonor, construindo o mosteiro da batalha por um amor que o mundo negava. Mas e se o preço for alto demais? O ápice do conflito veio na véspera de Ano Novo, durante a queima das fitas simbólica que Sofia organizara em memória de Coimbra, uma fogueira pequena no pátio da Tasca, com fitas coloridas queimando promessas de liberdade. Vizinhos de Alfama juntaram-se, cantando hinos estudantis misturados a fados, o ar cheio de fumaça e esperança. Dona Rosa, convidada relutantemente, apareceu com a guitarra e, por um milagre da saudade, tocou um fado antigo de Maria Severa, a lendária fadista que amava além das classes. No refrão, seus olhos encontraram os de Sofia e algo se deu. Talvez o fado não seja só dor, murmurou ela após a canção, passando a guitarra para Sofia, que dedilhou notas hesitantes, cantando um verso improvisado. Nas ruas de Alfama, dois corações se encontram e o amor, como o Tejo, flui sem fim. Mas a traição de Joaquim ainda ecoava, revelando-se em detalhes. Ele confessou a Dona Rosa ter escrito a carta pelo bem da família, mas o dano estava feito. A tia Madalena, enfurecida, chegou a Lisboa sem aviso, instalando-se na pensão de Sofia como uma tempestade do equinócio. Eu vim buscar-te, sobrinha. Essa influência lisboeta acaba hoje. O confronto final aconteceu no Mirador de Alfama, com vista para o rio que testemunhara séculos de lágrimas e risos. Madalena, com seu rosário tilintando, acusou Maria de sedução demoníaca, enquanto Dona Rosa, ao lado, defendia a filha pela primeira vez. Deixas, Madalena. O amor delas é puro, como o nosso Portugal, que renasce de cinzas. As palavras de Dona Rosa foram um turning point, nascidas da reflexão sobre suas próprias canções, que falavam de amores não correspondidos, mas nunca de negação. Sofia, entre as duas matriarcas, falou com voz firme. Tia, mãe adotiva de Alfama, eu escolho Maria, como escolhi vir para cá. Não por rebeldia, mas por verdade, a mesma que faz o fado eterno. Madalena, o rosto endurecido suavizando como barro sob a chuva, estendeu a mão. Talvez eu esteja errada, como o lavrador que planta sem ver a colheita. Mas promete escrever e vir às festas do Alentejo. O abraço que se seguiu foi humano, imperfeito, como a vida portuguesa, cheio de contradições, mas tecido de afeto. Com a reconciliação parcial, o inverno de 2025 se deu lugar a uma primavera hesitante, como o fado que passa do menor ao maior. Dona Rosa, ainda lutando com fantasmas do passado, começou a incluir Sofia nas rotinas da Tasca, ensinando-a a afinar a viola ou a preparar o caldo verde com couve das hortas de Alcântara. Tu tens ritmo no sangue, alentejana, admitia ela, enquanto riam de tentativas falhadas de Sofia em enrolar pastéis de bacalhau. Joaquim, redimido, ofereceu um quarto na casa familiar para Sofia, para que as escadarias não as separem mais.
A tia Madalena voltou ao sul com uma pulseira tecida por Maria, símbolo de laços que transcendem distâncias, prometendo visitas sem julgamentos. Maria e Sofia, agora livres para florescer, aprofundaram seu amor nas texturas de Alfama. Passeios matinais ao mercado da Ribeira, barganhando por figos maduros e queijos de Nisa, tardes no Museu do Fado, onde liam cartas de Amália Rodrigues sobre amores escondidos. Somos como ela, fadistas do coração, dizia Maria, traçando o nome de Sofia na poeira de um disco antigo. Sofia respondia com poemas próprios, inspirados em Eugênio de Andrade. Teu toque é o verso que eu não escrevi, mas sempre soube. O laço delas tornava-se profundo, não em gestos grandiosos, mas em silêncios partilhados, como assistir ao pôr do sol da Ponte 25 de Abril, mãos entrelaçadas, sonhando com viagens ao Açores, onde os vulcões simbolizavam paixões adormecidas que acordam. Mas o conflito não terminara, era uma onda que recuava para voltar mais forte. O violinista Manuel, informado pelos rumores, confrontou Maria na tasca numa noite de lotação. Alto e magro, com olhos tristes como os de um poeta de Sesimbra, ele disse: Eu te amava, Maria, pelo teu riso, pela voz que me fazia sonhar com mares de Cascais. Mas se o teu coração é dela, que Deus vos guarde. O adeus foi humano, sem ódio, apenas a melancolia de caminhos que se bifurcam, como as estradas do interior que levam a vilas esquecidas. Maria chorou depois, nos braços de Sofia, não por perda, mas pela dor de ferir um bom homem. O amor ensina compaixão, como o fado ensina a perdoar. A verdadeira prova veio com a gravidez inesperada de uma prima de Sofia, anunciada numa carta do Alentejo, um bebê que traria o futuro da linhagem. Madalena, radiante, pressionou: Vês? É assim que se constrói, não com ilusões de cidade. Sofia, visitando o sul para o batizado em Évora, sentiu o peso da tradição, a igreja com suas capelas manuelinas, o banquete de migas e porco preto, as tias cantando modinhas sobre berços e casamentos. E nós? Seremos sempre a Ascensão? Perguntou ela Maria por telefone, a voz e quando nas planícies vastas. Maria, da janela de Alfama, respondeu: Não Ascensão, pioneiras, como as mulheres que bordaram os estandartes da restauração. De volta, elas decidiram formalizar o compromisso. Uma cerimônia simples no cartório de Lisboa, seguida de uma festa na Tasca, misturando tradições. Dona Rosa, tocando viola, chorou de orgulho ao ver as alianças de prata de ouro nos dedos delas. Que o fado vos cante alegrias, não só saudades, abençoou ela. Mas o humanismo da história residia na imperfeição. Madalena enviava presentes relutantes, Joaquim ainda gaguejava sobre netos hipotéticos, e o mundo lá fora, com seus olhares curiosos nas ruelas, lembrava que a coragem é diária. O clímax emocional chegou na primavera, durante o Festival de Sintra, onde Maria foi convidada a cantar. Sofia acompanhou e no palco do Palácio da Pena, com suas torres de conto de fadas, Maria dedicou um fado novo. Crescendo juntas, nas ruas de Alfama, descobrimos o amor que enfrenta dragões. A plateia, um mar de rostos emocionados, aplaudiu de pé e Dona Rosa, na primeira fila, juntou-se ao bis com um abraço público, um gesto que quebrou as últimas muralhas. O verão de 2025 trouxe calmaria, mas também reflexões profundas, como as águas paradas do Sado em Setúbal. Maria e Sofia, agora inseparáveis, abriram uma pequena extensão da Tasca, Fado das Duas Almas, um espaço onde mulheres contavam histórias através de canções e poesias, inspirado nas tertúlias secretas do século XIX. As noites enchiam-se de vozes femininas, de Faro com suas cantigas de roda, de Trás-os-Montes com lamentos de imigração, criando uma tapeçaria de resiliência portuguesa. Dona Rosa tornara-se matriarca orgulhosa, ensinando netas imaginárias, ainda por vir, talvez por adoção, os acordes básicos, enquanto Joaquim servia vinhos com brindes amores que duram mais que o Tejo. Sofia, promovida no estágio para curadora na Gulbenkian, organizava exposições sobre amor na literatura luso-brasileira, incluindo versos de Clarice Lispector sobre laços femininos. Tu és minha musa, como a Alfama é a de todos os poetas, dizia ela a Maria, durante piqueniques no Monsanto, com queijos de serpa e morangos de Alenquer. O amor delas amadurecia em camadas, não mais o fogo inicial, mas uma brasa constante, aquecida por discussões sobre o futuro, viagens à Madeira, com suas levadas românticas, ou voluntariado em aldeias do interior, ensinando fado a crianças que sonhavam com cidades.
A traição passada de Joaquim transformara-se em lição. Ele confessou publicamente na tasca, numa noite de confissões fadistas, e o perdão veio como vinho generoso, curando feridas. Madalena visitou em agosto, trazendo azeitonas de reguengos e histórias de um Alentejo que mudava devagar, com jovens casais desafiando normas. Talvez eu aprenda contigo, sobrinha, admitiu ela, dançando um corridinho desajeitado com Dona Rosa ao som de concertina. O humanismo da jornada culminou na decisão de adoção. Inspiradas por histórias de famílias recompostas após os incêndios de Pedrógão, Maria e Sofia acolheram uma menina de 8 anos de um orfanato em Porto Alegre, Ana, com olhos curiosos como os de Sofia e voz tímida como a de Maria. Ela será a nossa herdeira do fado, declarou Dona Rosa no batizado civil, com bolo rei simbólico e bênçãos laicas. Ana aprendeu rápido, dedilhava a guitarra pequena, cantando Grândola, Vila Morena com fervor, e corria pelas escadarias de Alfama como se o bairro fosse seu reino. O final, humanamente imperfeito, veio num entardecer de setembro, no mirador da Senhora do Monte. Maria, Sofia e Ana sentaram-se na relva, vendo o sol mergulhar no Tejo, tingindo o céu de laranja como as romarias de verão. Nós crescemos juntas, enfrentando tempestades, mas aqui estamos, inteiras, murmurou Sofia, beijando a testa de Maria. Ana, entre elas, perguntou, e o amor é como o fado? Dói às vezes? Maria sorriu, abraçando-as, sim, mas cura e canta para sempre. Ao fundo, o eco distante de uma guitarra subia das ruas, um crescendo de esperança, provando que em Alfama, o amor, como Portugal, renasce eterno.